A luz branca da sala de parto incidia de cima, fria a ponto de despir qualquer emoção de Inês Carvalho. Deitada de costas na maca, o corpo inteiro tremia quando uma nova contração apertava o baixo ventre, tão forte que parecia rasgar lá ao meio. O suor escorria da testa, descia pelas faces, misturando-se aos fios de cabelo castanho colados à pele. O bip ritmado do monitor ecoava pelo quarto. O coração do bebê batia acelerado, como uma trilha sonora tensa empurrando o mundo para a beira do abismo. Sua mão estava presa, firme e quente. Inês virou a cabeça e encontrou os olhos azuis de Tiago Almeida. Ele se inclinou, os lábios perto do ouvido dela, a voz grave e segura. Você está indo muito bem, Inês. Eu estou aqui. Não vou sair do seu lado. Uma lágrima quente escorreu do canto de seu olho. Não era só pela dor lancinante, mas pela presença dele. Inês acreditara que faria essa travessia sozinha. Mas ali, no meio da tempestade de dor, havia alguém em quem se apoiar. Aos pés da cama, Adrá. Sofia Martins, obstetra de cachos bem presos e olhar firme, acompanhava cada movimento. Ela sorriu de leve e disse num tom encorajador: Muito bem, Inês. Já vejo a cabecinha. Só mais uma força e o Mateus vai estar nos seus braços. A respiração de Inês vinha em ondas curtas, o peito arfando. Ela assentiu, concentrada, como se o universo inteiro tivesse encolhido a única tarefa de trazer o filho ao mundo. Anos como enfermeira no próprio hospital de Santa Maria a tinham feito assistir dezenas de partos, mas nunca imaginara que, do lado da paciente, tudo seria tão visceral, tão brutal. Aquelas luzes, antes impessoais, agora eram lâminas cortando seus olhos. O cheiro do desinfetante, tão familiar, de repente a nauseava. O som dos passos, do metal batendo, dos tecidos se roçando, tudo parecia amplificado, como se quisesse engoli-la. Então veio a contração decisiva, uma onda avassaladora. Inês gritou baixo, esmagou a mão de Tiago e concentrou até a última gota de força. O tempo suspendeu, e então o choro agudo rasgou o ar. Mateus havia chegado ao mundo. Inês soltou o ar, exausta, mas os olhos brilhavam. Drá. Sofia ergueu o pequeno corpo ainda vermelho, de cabelos escuros, e o deitou sobre o peito da mãe. Olá, Mateus, Inês murmurou, a voz rouca, trêmula e cheia de amor. O bebê se mexeu, os olhinhos pretos se abriram, encontrando o olhar da mãe. Inês sentiu o coração explodir, como se toda dor e toda solidão tivessem existido apenas para dar lugar àquele instante. Tiago se inclinou e beijou-lhe a testa. Sua voz falhou de emoção. Ele é perfeito, lindo como a mãe. Inês sorriu, frágil mas radiante. Naquele segundo, ela acreditou ter encontrado um porto seguro. Tiago não era Duarte, o ex-marido que a deixara sem fé no amor. Desde que soubera da gravidez, Tiago tinha sido muro de proteção. Montara o berço de madeira no pequeno apartamento em Alfama, a levara a cada consulta, pintara o quartinho inteiro de amarelo suave. Um homem que ela jamais pensou que teria. Ele será um ótimo pai, Inês pensou, deixando o corpo cansado afundar, acreditando que um novo capítulo de felicidade acabava de nascer. Mateus foi levado para os exames de rotina. Tiago aproveitou para ligar à mãe, a voz tão cheia de entusiasmo que Inês não pôde deixar de sorrir. Fechou os olhos, desfrutando do raro alívio, mas quando a porta se abriu novamente, percebeu logo algo errado. Adrá. Sofia voltou, segurando uma pasta de exames. Seu rosto já não trazia o brilho de antes. Os olhos serenos estavam agora sérios. Inês gelou. O instinto de enfermeira lhe dizia: aquilo não era boa notícia. 5 anos de profissão lhe haviam ensinado que, quando o médico se senta ao lado da paciente com aquele semblante, o que vem a seguir nunca é leve. Inês, precisamos conversar. Tiago ergueu os olhos, um pressentimento gelando cada fibra de seu corpo. Aproximou-se da cama, o braço envolvendo Inês e o bebê num gesto protetor. O ar da sala ficou pesado, como se uma tempestade invisível estivesse prestes a arrebentar por trás da porta fechada. No quarto branco do hospital, o bip constante do monitor, de repente, parecia mais agudo que o normal. O coração de Inês disparava, uma angústia pesada apertava seu peito. Adrá. Sofia Martins puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama.
Só esse gesto já fez Inês tremer. Ela mesma já estivera do outro lado, vendo colegas anunciarem notícias que mudavam vidas. Quando o médico se senta, em vez de permanecer em pé, significa que o que vem a seguir nunca é simples. Inês, Tiago. A voz era grave, contida, mas os olhos carregavam pesar. Acabamos de receber os primeiros exames do Mateus. Há algo que não bate. Tiago apertou mais forte a mão de Inês, os olhos fixos na médica. Não bate? Como assim? O bebê está com algum problema de saúde? Não. Sofia balançou a cabeça devagar. Mateus está perfeitamente saudável, mas o tipo sanguíneo dele é o negativo. Inês, o seu é B positivo. Tiago, o seu prontuário indica A positivo. Essa combinação não poderia gerar um O negativo. O ar do quarto pareceu se despedaçar. O bip do monitor virou marteladas nos ouvidos de Inês. A senhora está dizendo, ela murmurou, a boca seca, que o Tiago não pode ser o pai biológico? O silêncio denso durou alguns segundos. A médica assentiu devagar. Eu conferi 3 vezes. Não houve erro na amostra. Sinto muito. Inês sentiu-se despencar num abismo. O ar travou na garganta. Virou-se para Tiago, mas o olhar dele, antes doce e cheio de confiança, agora estava vazio, como se lhe tivessem arrancado a alma. Isso não é possível, ele murmurou. Tem que haver engano, tem que haver. Soltou a mão de Inês, levantou-se bruscamente e começou a andar em círculos, as mãos tremendo. Refaçam o exame. Talvez tenham trocado a etiqueta, talvez tenham confundido as amostras. Sofia balançou a cabeça com firmeza. Revisamos todos os passos. Não houve erro. O corpo de Inês gelou. Queria gritar que tudo era um pesadelo, que Mateus era filho de Tiago, o homem que esperara ao lado dela cada ultrassom, que sorrira ao montar o berço. Mas as palavras não saíram, porque no fundo, bem no fundo, ela sabia qual verdade vinha bater à porta. Tiago parou e se voltou para ela. Os olhos queimavam, misto de dor e incredulidade. Inês, me diz, você já sabia, não sabia? Quando nos conhecemos, você já estava grávida? A pergunta foi como uma lâmina. Inês desabou em lágrimas. Não, Tiago, eu juro que não. Você lembra? 3 semanas depois de começarmos, foi quando descobri. Nós fizemos o teste juntos. Nós comemoramos juntos. A lembrança surgiu vívida. A tarde chuvosa em Alfama, o teste com 2 linhas nas mãos trêmulas, e Tiago a abraçando, dizendo, vamos enfrentar isso juntos. Tiago passou as mãos pelos cabelos. Recuou um passo. Mas os exames dizem hoje que eu não sou o pai. Então me explica, Inês. Me explica. Inês soluçava, agarrada a Mateus, que dormia tranquilo em seus braços, alheio ao mundo desmoronando ao redor. Na mente dela, fragmentos de memória cortavam como vidro. Dezembro passado, no Congresso Médico em Lisboa, o voo cancelado pela tempestade, o hotel lotado, e por ironia cruel, o encontro inesperado no balcão da recepção com Duarte Figueiredo, o ex-marido. Naquela noite, entre taças de vinho e feridas ainda abertas do divórcio, eles cederam. Só uma vez. Inês jurara a si mesma que não significava nada. Mas agora, a prova viva estava ali nos braços dela. Ela apertou o bebê contra o peito, murmurando quase sem voz. Foi só uma noite, só uma fraqueza. Tiago ficou imóvel, os olhos de vidro quebrado. Olhou para Mateus, o menino por quem sonhara, em quem depositara esperanças, e depois para Inês. Havia amor, dor e uma sombra de traição se infiltrando no olhar dele. Eu te amava, Inês, e amo vocês, mas isso muda tudo. Não muda? Inês chorou alto, tentando segurar, tentando explicar, tentando provar que o amor deles ainda era real. Mas a porta do quarto se abriu de repente, e uma voz grave, conhecida, cortou o ar. Inês. Um homem alto, de jaleco branco, entrou. Os olhos cinzentos varreram o quarto e pararam no bebê nos braços dela. O coração de Inês parou. Duarte Figueiredo. O chão pareceu tremer. Tiago girou, o rosto pálido. Duarte deu um passo à frente, a voz firme, carregada de algo indefinível. Eu sou o pai desta criança. Naquele quarto frio e iluminado,
3 vidas se encaravam, e a nova vida de Inês se partia em um abismo sem fundo. Após a declaração fria e certeira de Duarte Figueiredo, o quarto pareceu perder todo o ar. Tiago se colocou à frente da cama, os olhos faiscando entre dor e fúria, enquanto Inês apertava Mateus contra o peito, como se tentasse proteger o último fragmento da vida que conhecia. Mas por mais que quisesse negar, não havia como apagar a verdade refletida nos olhos de Duarte. Aquele cinza profundo também brilhava nos olhos do bebê que dormia tranquilo. Tiago esperava uma negação, uma explicação qualquer, mas a garganta de Inês se fechava, deixando escapar apenas soluços. E nesse instante, memórias enterradas voltaram com força, vívidas, como se a tempestade lá fora tivesse escancarado a porta do passado. Era dezembro, inverno rigoroso em Lisboa. O céu cinzento pesava sobre a cidade, a chuva caía sem cessar, o vento atravessava casacos grossos. Inês, exausta após 2 dias de congresso médico, estava encharcada no saguão de um hotel perto da Praça Marquês de Pombal. O voo para o porto havia sido cancelado pela tempestade, e todos os hotéis estavam lotados. O corpo doía, os olhos ardiam. Tudo o que ela queria era um canto para descansar. Ao ouvir do recepcionista que não havia quartos, a desesperança caiu sobre ela como chumbo. E então, uma voz conhecida atrás dela, Inês, o corpo dela congelou. Ao se virar, encontrou os olhos de Duarte. Ele estava ali, imponente, o sobretudo ainda pingando, o cabelo escuro colado pela chuva, a expressão séria, mas os olhos brilhando de forma estranha. O coração dela falhou uma batida. Duarte, você também está no congresso? Perguntou, tentando soar neutra. Sim, ele respondeu breve, antes de erguer o cartão magnético. Me deram por engano um quarto com 2 camas. Eu só preciso de uma. Se quiser. Na mente de Inês, alarmes soaram. Devia recusar, manter distância. Eles estavam divorciados, cada um em seu caminho. Mas a chuva lá fora era como um muro gelado, e a solidão corroendo por dentro a empurrou a aceitar. O quarto tinha luz amarela suave e aconchego contra o frio. Inês se sentou na beira da cama, abraçando uma xícara de chá quente, desviando o olhar dele. Duarte, de frente, serviu o uísque, com a mente distante. Entre os dois, um abismo invisível. 3 anos de casamento rachado e um divórcio em lágrimas. Não pensei que voltaria a ver você assim aqui, disse ele, a voz baixa, menos dura do que no dia da separação. Eu também não. Ela respondeu, com um sorriso breve e amargo. Silêncio. Do lado de fora, chuva batendo nos vidros, vento uivando. Dentro do quarto, 2 pessoas que já haviam se amado, se ferido, agora como estranhos forçados a dividir espaço. Um copo de uísque virou 2, depois 3. Inês soltou uma risada amarga quando Duarte mencionou as brigas, os jantares em silêncio no apartamento de Chiado. Relembraram falhas, cicatrizes, a dor de não ter tido filhos, porque ele sempre colocava o trabalho acima. Entre álcool e mágoas mal cicatrizadas, a distância foi se dissolvendo. Inês não lembrava o momento exato em que se inclinou, ou quando os lábios dele tocaram os dela. Só recordava a chuva martelando, a respiração entrecortada, o toque familiar que doía de tão conhecido. Foi uma noite apenas. Uma noite de fraqueza, de saudade misturada ao ressentimento. De manhã, a luz cinzenta filtrava pela cortina. Inês acordou com dor de cabeça e coração pesado. Duarte ainda dormia, sereno e distante. Ela saiu em silêncio, carregando vergonha e a decisão de enterrar aquela lembrança para sempre. Para ela, tinha sido um erro, um lapso, mas o destino não esqueceu. 3 semanas depois, encarou as 2 linhas vermelhas no teste de gravidez. Sentada no pequeno banheiro em Alfama, ficou paralisada. Lembrou-se de ligar para Tiago, do olhar dele radiante ao ouvir a notícia. Eles celebraram juntos, acreditando que o bebê era o símbolo de um novo começo. Inês convenceu a si mesma. Era filho de Tiago. Tinha que ser. O resto era apenas passado enterrado. Só que agora, diante de Duarte, com seus olhos presos em Mateus, a realidade a esmagava. A noite de dezembro nunca desapareceu. Estava no sangue, nos ossos, nos olhos da criança em seu colo.
Tremendo, Inês desviou o olhar de Duarte e buscou Tiago. Mas o que encontrou foi a devastação. Ele a olhava como se fosse uma estranha, já não a mulher em quem confiara cegamente. O quarto parecia pequeno demais para 3 corações despedaçados, para uma verdade exposta sem retorno. E Inês, entre o presente, o homem que a amara sem condições, e o passado, o pai biológico do filho, sentiu o mundo desabar novamente. No quarto branco e iluminado, o silêncio era tão denso que se podia ouvir cada respiração. Tiago Almeida permanecia ereto ao lado da cama, o corpo tenso como uma corda esticada, os olhos em chamas cravados em Duarte Figueiredo. Inês Carvalho segurava Mateus contra o peito, como se o bebê fosse o único escudo possível contra a tempestade que se armava. Duarte, de jaleco ainda cheirando a goma de tecido, avançou para dentro do quarto. O olhar dele não se desviava da criança. Não precisava de exames, nem de papéis. Bastava aquele instante para ter certeza. Mateus carregava seu sangue. "Sai daqui", rugiu Tiago, a voz embargada, mas firme. "Este é um momento privado." "Oh?" Duarte lançou-lhe um olhar frio, os olhos cinza escuros faiscando com a arrogância que Inês conhecia tão bem. Não respondeu. Apenas deu mais um passo, como se a presença de Tiago fosse irrelevante. "Recebi uma ligação da Dra. Sofia", disse em tom clínico, quase mecânico, "sobre os exames do bebê. E agora, olhando para ele, não tenho dúvidas. Mateus é meu filho." O coração de Inês se apertou. Ela olhou para o bebê, depois para Tiago. O pânico lhe subia à garganta, tornando sua voz trêmula. "Duarte, não agora, por favor." Mas súplicas não detinham mais nada. Tiago explodiu. Avançou, colocando-se diante de Inês, frente a frente com Duarte. "Você não tem o direito de estar aqui." "Tenho todo o direito", retrucou Duarte firme. "Sou médico deste hospital. E, acima de tudo, sou pai desta criança." As palavras perfuraram Tiago como lâminas. O corpo dele tremeu, mas não recuou. "Pai, onde você estava quando ela chorava à noite? Onde estava quando pintamos o quarto, quando ela precisou de alguém para levar lá às consultas? Eu estive aqui. Eu fui o pai desde o primeiro dia." Inês olhava os 2 homens, dilacerada. O passado, o presente, o amor que sentia por Tiago, tudo se enrolava, sufocando-a. Mateus se remexeu levemente, os lábios se contraíram no sono, alheio à tempestade que rugia sobre ele. A visão do bebê só aumentava a dor de Inês. "Chega!" Ela chorou, a voz rompendo. "Parem os 2. Não entendem? Ele acabou de nascer. Precisa de paz." Tiago voltou-se para ela, os olhos azuis marejados. "Inês, me explica. Me diz a verdade." Os lábios dela tremiam. A lembrança da noite de dezembro retornou. O olhar de Duarte, o gosto amargo do uísque, a solidão devoradora. Ela tentara enterrar aquilo. Jurara a si mesma que Mateus era de Tiago, mas não havia mais como se esconder. "Foi só uma noite", confessou soluçando. "Uma fraqueza, nada mais." O silêncio que caiu era esmagador. Tiago recuou, como se tivesse levado um tapa no rosto. Duarte não disse nada, mas seus olhos brilharam com uma mistura de orgulho ferido e dor. Nesse momento, a porta se abriu de novo. A Dra. Sofia entrou, seguida por uma mulher de meia-idade de postura firme, olhos agudos por trás de óculos finos. Apresentou-se rapidamente. "Esta é a Dra. Margarida Lopes, assistente social do hospital. A situação exige intervenção imediata." Tiago a encarou com desconfiança. Duarte franziu o senho e Inês apertou Mateus contra o peito, com a sensação de que aquilo era apenas o início de uma jornada ainda mais turbulenta. O ar no quarto de hospital ficou ainda mais pesado quando a Dra. Margarida Lopes entrou. Uma mulher de pouco mais de 50 anos, cabelos grisalhos presos em coque, postura serena, olhos severos mas marcados pela experiência. Ela não precisou levantar a voz, um único olhar bastou para impor silêncio. "Entendo que este é um momento delicado", começou, a voz calma mas firme. "Mas o nascimento de Mateus trouxe à tona uma questão que não pode ser ignorada: a paternidade." Tiago cerrou os punhos, as unhas se cravando na própria pele. Fitou Margarida, os olhos azuis em chamas. "Eu não preciso de DNA para saber que sou o pai."
Duarte arqueou os lábios, não em ironia, mas como uma confirmação gelada. Mas o DNA não mente. Swen. Inês apertou Mateus contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca se sentira tão pequena. Entre os dois homens, cada um armado de razões próprias, ela se via dilacerada entre o amor e a verdade. Margarida pousou a pasta sobre a mesinha, acomodou-se numa cadeira. Senhores, não estou aqui para tomar partido. Estou aqui para garantir que os direitos da criança sejam respeitados. Mateus merece clareza, e vocês, adultos, terão de enfrentar essa verdade, queiram ou não. Hauduf. As palavras cortaram o ar enevoado como uma lâmina. Tiago voltou-se para Inês, a voz quebrada. Inês, fala. O que você quer? Quem você escolhe como pai do seu filho? A boca dela se abriu, mas nada saiu. Olhou para Mateus, os lábios minúsculos entreabertos no sono tranquilo, alheio à tempestade que rugia ao redor. Como poderia escolher? De um lado Duarte, o pai biológico, sangue incontestável. Do outro, Tiago, o homem que estivera com ela em cada passo, que segurou sua mão em cada consulta, que sorriu ao sentir o primeiro chute. Eu não sei, murmurou por fim, a voz embargada. Só sei que quero o melhor para Mateus. Duarte deu um passo à frente, a voz firme, mas carregada de emoção. O melhor para ele é ter o pai verdadeiro. A criança tem o direito de saber de onde veio, qual é o seu sangue. Oh! Tiago soltou uma risada rouca deformada pelas lágrimas que lhe subiam aos olhos. Sangue. E o que é sangue sem presença? Sem amor? Eu fui o único a estar aqui. Eu vi cada ultrassom, pintei o quarto, sonhei cada sonho com ele. E agora você chega e acha que basta dizer, é meu. Ser pai não é isso. Duarte ficou em silêncio por um instante, o olhar vacilando. Inês percebeu, por trás da couraça, um traço de arrependimento. Mas logo ele ergueu de novo a muralha costumeira. Podemos falar de amor o quanto quisermos, mas no fim, a lei é clara. O pai biológico tem direitos legais, e eu não vou abrir mão deles. A declaração fez Tiago avançar. Punhos cerrados. Inês se apavorou, gritou. Parem, por favor. Eu não quero que Mateus cresça num campo de batalha. Margarida ergueu a mão, a voz dela soando como um sino. Basta. Se continuarem assim, não será uma escolha de vocês. Será uma decisão do tribunal. And vor. O silêncio caiu, quebrado apenas pelas respirações pesadas. Naquele instante, Inês compreendeu. Não se tratava mais apenas de sentimentos. A questão agora era também legal. Uma batalha que, se não fosse conduzida com cuidado, recairia inteira sobre Mateus. Ela olhou para os dois homens, um que a amava com todo o coração, outro que a ferira, mas trazia em si parte da verdade do filho. E nos próprios olhos marejados, viu claro. Qualquer que fosse o caminho à frente, nenhum deles sairia ileso. 2 dias após o parto, Inês ainda estava no quarto de recuperação do Hospital de Santa Maria. A luz da manhã atravessava a janela ampla, iluminando a cama, mas em vez de trazer paz, o ambiente parecia pesar como a espera de uma tempestade iminente. Mateus dormia tranquilo no berço ao lado, o rostinho sereno, alheio ao fato de que o mundo ao redor já se transformara em um campo de batalha. Tiago permanecia junto à janela, os olhos fundos de cansaço depois de 2 noites em claro. Olhava para o filho e depois para Inês, num misto de amor, medo e a dúvida que ainda o corroía. Já o coração de Inês parecia um espelho partido, sem saber como colar os cacos que a feriam um a um. Soaram batidas na porta educadas, mas estrondosas como tambores. Antes que Inês respondesse, a porta se abriu. Uma mulher alta, elegante, de cabelos loiros platinados emoldurados por um casaco Chanel, entrou. Ao lado dela, um homem grisalho, imponente, com a postura de quem está acostumado a decidir destinos. Logo atrás, Duarte surgiu, o rosto fechado como uma muralha. O coração de Inês disparou. Helena, senhor doutor Antônio. Sim, Helena Figueiredo e o professor Antônio Figueiredo, nomes célebres nos círculos médicos e na alta sociedade de Lisboa. Os pais de Duarte, os ex-sogros de Inês. Helena avançou direto, os olhos azuis gélidos percorrendo o quarto até repousarem sobre o berço. Por um instante aquele olhar se suavizou.
como se uma rachadura tivesse rompido o gelo ao contemplar Mateus. Então é ele, murmurou. O meu neto. Tiago se levantou de supetão, interpondo-se entre eles, a voz tensa. Com todo respeito, este é um momento privado. Helena o encarou, o olhar carregado de desprezo não disfarçado. E você deve ser Tiago Almeida, não? O professor de educação física? A maneira como arrastou a última palavra soou como um título medíocre, quase ridículo. Inês apertou os lençóis entre os dedos, tentando controlar o constrangimento. Helena, por favor, não é o momento. Mas ela não deixou que concluísse. Inclinou-se sobre o berço, contemplando Mateus. E por um breve instante, seu rosto se transformou. Um sorriso raro e suave iluminou-lhe os lábios, confundindo Inês como se visse uma estranha. Meu Deus, é a cara do Duarte quando bebê. Antônio aproximou-se, o semblante grave, mas com os olhos cheios de orgulho. Sem dúvida, é um Figueiredo. Tiago soltou uma risada seca, carregada de fúria contida. O DNA seria mais preciso do que observações físicas. Helena ergueu o rosto, enfim mirando-o com firmeza. Talvez, mas este menino nasceu Figueiredo, e como tal, deverá honrar o legado da família. O peito de Inês se apertou. Ela sabia que esse momento chegaria. Eles não tinham vindo por ela, mas para reivindicar Mateus. Helena voltou-se, a voz categórica, como quem anuncia algo já decidido. Mateus terá acesso às melhores escolas. Colégio particular, naturalmente. Depois, medicina em Coimbra ou Lisboa. Seguirá a tradição. É o mínimo que se espera de um Figueiredo. Tiago não suportou mais. A voz dele ecoou firme. De aço, ele não é um projeto de status. Ele é um bebê. Vai escolher o próprio caminho. O ar pareceu explodir. Helena girou de súbito, os olhos faiscando de raiva. Mas antes que respondesse, Antônio ergueu a mão, impondo silêncio. Avançou um passo, a voz grave e autoritária. Compreendo o seu instinto, rapaz. Mas você não pode dar a este menino o que nós podemos. O futuro dele exige mais que amor. Exige oportunidades. Inês sentiu-se dilacerada. De um lado, o amor simples e verdadeiro de Tiago. Do outro, o peso sufocante de um clã poderoso, prometendo um futuro de privilégios, mas também de prisões. Ela quis gritar, proteger Mateus de tudo aquilo, mas a garganta se fechou. No berço, o bebê se remexeu levemente, os lábios pequenos se contraindo em sonhos. E nesse instante, Inês compreendeu. A verdadeira batalha estava apenas começando. A tarde em Lisboa se derramava em raios de sol pálidos, atravessando a vidraça do quarto hospitalar. Inês permanecia em silêncio junto ao berço, observando Mateus dormir, o coração inundado por amor e medo em igual medida. Do lado de fora, o corredor fervilhava com passos apressados e anúncios no alto-falante, mas ali dentro o silêncio era espesso como uma muralha. Tiago se apoiava contra a parede, os braços cruzados, os olhos azuis fixos em Duarte, com um gelo cortante. Estava exausto depois de tantos dias tensos, mas mantinha-se firme, como um guerreiro que se recusa a recuar. Helena sentava-se numa cadeira, o porte altivo, os cabelos loiros platinados reluzindo sob a luz artificial. Antônio permanecia de pé ao lado dela, mãos cruzadas nas costas, a expressão solene de quem nasceu habituado ao poder e à obediência. Duarte estava junto à janela. Não se sentava, não se apoiava, apenas ficava ali, olhando a cidade tingida pelas cores do entardecer. Nos olhos cinza escuros, agitava-se um conflito feroz, raramente exposto. Duarte, disse Helena, a voz calma mas impregnada de ordem. Você sabe o que se espera. O menino é sangue do nosso sangue. Tem de ser educado como um Figueiredo. Antônio assentiu, completando. Não se trata apenas de um bebê. É o herdeiro do nosso nome, da nossa reputação. Não podemos permitir que cresça fora do nosso alcance. Tiago soltou uma risada amarga, carregada de raiva. Herdeiro. Ele não é título nem troféu. É um ser humano. E vai crescer com amor, não com correntes. Edi? O ar enrijeceu como corda esticada. Helena virou-se para Tiago, os olhos faiscando, mas Duarte a interrompeu com um único murmúrio grave. Basta. Todos se voltaram para ele.
Pela primeira vez desde que entrara, Duarte se afastou da janela e caminhou até o leito. Olhou para Inês e, em seguida, inclinou-se sobre o berço. Mateus se remexeu, os olhos escuros entreabrindo-se, explorando o mundo com uma inocência desarmante. O coração de Duarte se apertou. Ele é perfeito, murmurou, quase para si mesmo. Inês agarrou os lençóis, lutando para se manter firme. Observava Duarte, o homem que já fora amor e ferida, revelar um rosto inédito, o de um pai. Endireitando-se, Duarte encarou os pais. Vocês falam de legado, de reputação. Mas e eu? Onde estive nesse legado? Cresci sozinho, entre paredes frias e jantares silenciosos. O sobrenome não me aqueceu quando precisei. Foi apenas peso, apenas expectativa. Helena franziu o senho, mas ele prosseguiu, a voz ganhando convicção. Não quero isso para Mateus. Não quero que seja moldado como eu fui. Quero que ele tenha algo que eu nunca tive. Escolhas. Inês ficou sem ar. Tiago também parecia surpreso, era a primeira vez que via Duarte confrontar os próprios pais. Antônio franziu o rosto, a voz grave descendo como trovão. Está colocando em dúvida tudo o que construímos? Duarte sustentou o olhar, firme. Estou questionando o que destruiu nossa família. O silêncio, a distância, a falta de amor. Não quero repetir isso com meu filho. O rosto de Helena empalideceu. Antônio ficou imóvel. Tiago, por um instante, olhou para Duarte não apenas com ódio, mas também com uma ponta de respeito confuso. O coração de Inês tremia. Nunca imaginara ouvir Duarte pronunciar tais palavras. O homem que outrora fora frio, obcecado por status, agora se erguia contra o próprio clã para proteger o filho. O choro suave de Mateus rompeu a tensão. Inês o pegou no colo, embalando-o devagar. Duarte estendeu a mão, quase o tomando, mas recuou e encarou Tiago. Um silêncio prolongado se instalou antes de ele dizer, baixo mas firme, se você permitir, quero estar presente, não para tomar, mas para aprender a ser pai. Ai! A sala mergulhou no silêncio. Tiago fitou Duarte, o olhar ainda hesitante, mas com uma centelha de algo novo, talvez uma possibilidade de conciliação, por mais frágil que fosse. As lágrimas escorreram no rosto de Inês. Pela primeira vez desde que o pesadelo começara, ela enxergava um fio de esperança. Talvez, só talvez, existisse um caminho em que Mateus não precisasse ser refém do passado. Os primeiros dias após sair do hospital foram uma sequência caótica e exaustiva para Inês. O corpo ainda frágil, a mente emaranhada como um novelo de fios. Todas as noites, Mateus chorava sem parar, exigindo leite, colo, presença, e ela se via à beira da exaustão. Mas o desgaste físico era pequeno diante da batalha interior. Como equilibrar Tiago, o homem que ela amava, que caminhara ao lado dela durante 9 meses, e Duarte, o pai biológico, que voltara à vida dela como uma tempestade? Tiago mudou-se para o pequeno apartamento em Graça, transformando a sala em quarto improvisado para estar sempre por perto. Fazia de tudo. Trocava fraldas, preparava mamadeiras, ninava Mateus até o sono chegar. Cada vez que segurava o bebê nos braços, seus olhos irradiavam um amor visceral, tão intenso que parecia de sangue. Inês via aquilo, e o coração se apertava de dor e ternura ao mesmo tempo. Duarte era diferente. Não se mudou, mas aparecia todos os dias. No início, com desculpas. Tenho de verificar a recuperação, precisava checar a saúde de Inês, observar a icterícia de Mateus. Mas as visitas foram ficando mais longas, menos clínicas, e cada vez mais com a marca de um pai que tentava aprender a tocar uma nova vida. Nas primeiras vezes que segurou Mateus, Duarte parecia desajeitado. Mãos de cirurgião, acostumadas ao bisturi, tremiam diante da pele delicada do filho. Mas em poucos dias, aprendeu a segurar, a dar leves tapinhas nas costas até o bebê arrotar. Quando ouviu pela primeira vez o choro cessar em seus braços, seus olhos cinza escuros brilharam com algo raro, uma alegria pura, uma luz que Inês não via nele havia anos. Tiago assistia e queimava por dentro, não apenas por Duarte ser o pai biológico, mas porque sua presença ameaçava apagar o lugar que Tiago havia conquistado com tanto amor. Nas vezes em que Duarte embalava o filho, Tiago precisava sair para a varanda, respirar fundo, repetindo para si mesmo,
Sangue não é tudo. O amor é o que conta. Mas ao perceber o estremecimento de Inês, quando os olhares dela e de Duarte se cruzavam, seu coração latejava de medo. E se o passado engolisse o presente, numa noite, com Mateus finalmente dormindo, Inês ficou na varanda contemplando Lisboa iluminada. Tiago se aproximou por trás e a envolveu nos braços. Inês, não suporto se continuar assim para sempre. Preciso saber, você ainda ama ele? A pergunta caiu como pedra. Inês permaneceu imóvel, sem virar-se. Tiago, eu não amo mais Duarte. Esse amor morreu há muito tempo nas jantas silenciosas, nas noites em que eu o esperava e só havia escuridão. Mas Duarte é o pai de Mateus. Eu não posso apagar isso. Tiago a apertou mais forte, a voz embargada. Tenho medo, Inês. Medo de um dia você olhar para trás e me ver apenas como substituto. Ela se virou, pousou a mão em seu rosto, olhando fundo em seus olhos azuis. Você não é substituto. Você é a minha escolha. Rez. As palavras acalmaram a insegurança de Tiago, mas não a extinguiram, porque na manhã seguinte, Duarte voltou, trazendo uma sacola de presentes. Macacões, mamadeiras importadas, livros de cuidados com recém-nascidos. Tiago franziu o senho. Não precisa comprar nada. Temos o suficiente. Duarte encarou-o, firme. Não se trata do que vocês têm. Se trata do que eu quero dar ao meu filho. O ar se encheu de pólvora. Inês interveio, aflita. Basta. Não transformem isso em competição. Mateus precisa de paz. A paz durou pouco. Naquela noite, Mateus chorou sem parar, recusando o peito. Inês, exausta, chorava enquanto o embalava em vão. Duarte se aproximou, tomou o bebê com delicadeza, encostou-o ao peito nu, murmurando sons graves e baixos. E, como num milagre, Mateus se acalmou, adormeceu. A cena fez Inês engasgar de emoção. Tiago desviou o rosto, os olhos marejados. Amava Mateus com todas as forças, mas, naquele instante, sentiu-se deslocado, como se não fizesse parte. Naquela noite, após Duarte sair, Tiago afundou numa cadeira, a voz partida. Inês, não sei por quanto tempo ainda consigo lutar assim. Eu te amo, amo Mateus. Mas toda vez que olho para ele, sinto que estou sendo apagado. Ela o abraçou, sussurrando. Não vou deixar que seja apagado. Você é a presença que nos sustenta. Ele pode ser sangue, mas você é vida. As palavras o mantiveram firme, mas o chão sob seus pés continuava frágil como gelo fino, pronto para se quebrar. Enquanto isso, Duarte voltava ao seu apartamento luxuoso na Avenida da Liberdade, mas a mente estava inquieta. Ainda sentia o calor do filho adormecendo em seus braços e, pela primeira vez, compreendeu o instinto de um pai. Mas, junto a isso, o peso esmagador. Sabia que Helena e Antônio jamais aceitariam esse caminho. Eles exigiriam que Mateus fosse criado como um figueiredo, como herdeiro de um legado. Duarte pressentia. Mais cedo ou mais tarde, os pais voltariam, armados de advogados, de poder, de toda a força da família. E pela primeira vez, Duarte não tinha certeza se seria capaz de enfrentá-los. Nas semanas seguintes, o pequeno apartamento em Graça tornou-se um palco frágil, onde 3 adultos cambaleavam, tentando orbitar em torno da respiração de um único bebê. Cada choro de Mateus os obrigava a deixar de lado os conflitos e agir em conjunto. Mas, no instante em que o silêncio voltava, a tensão reaparecia, mais densa do que antes. Tiago seguia no ritmo de sacrifício silencioso. Acordava cedo, trabalhava na escola, voltava correndo para ajudar em casa. Aprendeu a segurar Mateus com um braço enquanto mexia a sopa com o outro, a trocar fraldas em menos de 1 minuto, a ninar com canções populares que sua mãe cantava. Vivia exausto, mas cada sorriso do bebê em seus braços fazia tudo valer a pena. Duarte, por sua vez, surgia em horários inesperados cedo, antes de uma cirurgia, ou tarde da noite, após longos plantões. E a cada chegada, o ar mudava. Inês sentia o coração disparar. Tiago cerrava o maxilar, preparando-se para a guerra silenciosa. Uma noite, Duarte apareceu com outro presente. Um carrinho moderno, importado da Alemanha,
muito mais caro que o simples modelo comprado por Inês e Tiago. Montou-o com cuidado, orgulhoso, como se tivesse dado ao filho o mundo inteiro. É mais seguro, mais confortável. Ele merece o melhor. Tiago estreitou os olhos, inflamado. E você acha que o melhor se mede pelo preço? Duarte ergueu o rosto, sereno. Acha que eu não posso oferecer? Que devo ficar de fora enquanto vocês decidem tudo? O ambiente prestes a explodir. Inês colocou Mateus no berço e se interpôs. Chega, não é hora de provar quem é mais pai. Ele precisa dos dois. E eu não vou permitir que o transformem em moeda de troca. As palavras os calaram, mas a raiva não se dissipou. No dia seguinte, a tensão atingiu novo ápice quando Helena apareceu sem avisar. Entrou no apartamento pequeno, o perfume caro abafando o cheiro de leite no ar. Este não é lugar para um figueiredo crescer, disse, os olhos varrendo as paredes descascadas, os móveis simples. Este bairro não tem nada a oferecer ao meu neto. And? Tiago corou, mas engoliu em seco para não discutir diante de Mateus. Inês tentou manter a calma, embora as mãos tremessem ao pousar a mamadeira. Helena, agradeço a preocupação, mas Mateus tem tudo aqui. Amor, cuidado e presença. Helena arqueou os lábios num sorriso frio. Amor não paga escola. Presença não abre portas. Se você realmente ama seu filho, aceitará o que oferecemos. O ar pesou. Duarte, em silêncio, observava. Pela primeira vez, percebeu que os pais não vinham por Mateus, mas pelo sobrenome. O coração se apertou ao recordar sua própria infância, anos numa mansão farta de banquetes, mas vazia de afeto, onde ninguém perguntava o mais simples. Como foi seu dia, filho? Naquela noite, depois que Helena saiu furiosa, Duarte permaneceu, os ombros curvados. Fitou Inês, exausta mas embalando o filho com ternura. Depois Tiago, firme ao lado dela. Sei que nunca confiarão plenamente em mim, mas não quero ser fantasma na vida dele. Não quero repetir os erros que me marcaram. As palavras embargaram Inês. Tiago permaneceu calado, mas o olhar suavizou-se um pouco. Por um instante, os três se encararam, e Mateus sorriu dormindo, como um pequeno milagre a uni-los. Mas milagres são frágeis. No dia seguinte, Inês recebeu uma carta. Uma notificação formal dos advogados da família Figueiredo, exigindo o reconhecimento da paternidade e ameaçando levá-los ao tribunal se ela não cooperasse. Com o papel nas mãos, a cabeça de Inês rodava. O coração vacilava diante de uma pergunta sem resposta. Será que o amor seria suficiente para enfrentar uma família tão poderosa quando a lei estava do lado do sangue? O pequeno apartamento em Graça parecia envolto em uma névoa cinzenta desde que a carta do advogado da família Figueiredo fora deixada sobre a mesa. Inês lia e relia cada linha, sentindo o coração apertar. As palavras eram frias, decisivas. Duarte Figueiredo, pai biológico, pretende o reconhecimento legal e a guarda parcial da criança. Tiago bateu a mão na mesa, a voz quebrada pela fúria. Eles querem arrancá-lo de nós. Não vou permitir. Inês tremia. Sabia que Duarte realmente queria estar ao lado do filho, mas também percebia que eram as mãos de Helena e Antônio que moviam as peças. Enfrentar aquela família nos tribunais era como encarar uma tempestade. Nos dias seguintes, buscaram ajuda de uma advogada própria. Teresa Monteiro, mulher de meia-idade com olhos penetrantes atrás dos óculos, ouviu toda a história em silêncio. Depois de anotar cuidadosamente, ergueu o olhar. Vocês precisam entender uma coisa. Pela lei, Duarte tem direito. O DNA é incontestável. Mas o tribunal também valoriza o ambiente familiar, a estabilidade, o melhor interesse da criança. Precisamos mostrar que Mateus já tem uma vida construída com vocês. Tiago fechou os punhos. Eu estive lá desde o início. Sou pai em tudo, menos no sangue. Isso não pode valer mais que o amor. Inês o olhou, os olhos marejados. No fundo sabia, a verdade biológica não seria ignorada com facilidade. O primeiro dia no tribunal chegou mais rápido do que imaginavam. O Fórum de Família, no centro de Lisboa, fervilhava de gente, cada rosto trazendo sua própria história. Inês abraçava Mateus com força, o coração batendo como tambor. Ao lado, Tiago segurava sua mão, firme mas trêmula. Duarte chegou acompanhado.
Helena e Antônio estavam impecáveis em trajes formais, os rostos frios. Atrás deles, uma equipe de advogados carregava pilhas de pastas. A sala de audiências era pequena, mas a tensão sufocava. A juíza, uma mulher de meia idade, postura austera, sentou-se no alto do estrado. O som do martelo ecoou, impondo silêncio absoluto. O advogado dos Figueiredo abriu a sessão. Excelência, está claro. Duarte Figueiredo é o pai biológico, confirmado por DNA. Ele busca apenas o direito de estar presente, de exercer a paternidade que a lei lhe garante. Teresa ergue-se, firme. Excelência, ninguém contesta o DNA, mas pedimos que vá além disso. Tiago Almeida tem sido pai desde o início. Acompanhou a gravidez, apoiou Inês em cada consulta, construiu um lar para a criança. Retirar isso agora seria prejudicar o bem-estar do menino. Inês apertava Mateus contra o peito. Cada palavra cortava como lâmina, forçando-a a encarar a pergunta cruel. Quem é o verdadeiro pai? Duarte pediu a palavra. Sua voz não era ensaiada, mas grave e sincera. Excelência, admito que falhei no passado. Não estive presente quando deveria. Mas não quero que meu filho cresça sem saber quem sou. Não quero que um dia ele me pergunte: onde estava, pai? E eu não tenha resposta. Um silêncio tomou conta da sala. Helena franziu o senho, desaprovando o desvio do roteiro planejado. Mas Inês sentiu que, pela primeira vez, Duarte falava com o coração. A audiência se estendeu por horas, entre provas, testemunhas, argumentos. Ao final, a juíza declarou que precisaria refletir e marcou uma nova sessão em 2 semanas. Na volta para casa, Inês caminhava como em transe. Tiago estava ao lado, calado, olhar perdido. Duarte seguia atrás, igualmente silencioso. Só Mateus, tranquilo nos braços da mãe, respirava sereno, alheio à batalha por seu destino. 2 semanas depois, o céu de Lisboa amanheceu cinzento, prenúncio de chuva. No táxi, Inês abraçava Mateus, o coração acelerado. Tiago estava rígido ao lado dela, mãos entrelaçadas até ficarem brancas. Na porta do tribunal, Duarte já aguardava. Vestia terno escuro, mas desta vez estava sozinho, sem os pais. Quando seus olhos encontraram os de Inês, havia ali uma hesitação silenciosa. Queria enfrentar aquilo por si mesmo, não com o peso do sobrenome. Na sala, o martelo da juíza deu início à audiência. O ar parecia pesado demais para ser respirado. O advogado dos Figueiredo retomou os argumentos. Provas de DNA, carreira estável de Duarte, e a tese de que a criança precisava de um pai de referência, estável e biologicamente reconhecido. Teresa reagiu com firmeza. Chamou testemunhas. A obstetra, enfermeiras, todos confirmando a presença constante de Tiago durante a gestação, nas consultas, no parto. Relataram como ele passara noites em claro ao lado de Inês, segurando sua mão no auge das contrações. A juíza escutava, observando atentamente os 4 adultos diante dela. Ficava claro que não era apenas um caso legal, mas um dilema de amor, dever e família. Chegou a vez de Inês falar. A juíza perguntou: Senhora Inês, em suas próprias palavras, qual é a sua posição? Inês respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. Excelência, não quero tirar Mateus de ninguém, só quero protegê-lo. Tiago tem sido pai em cada detalhe, em cada gesto. Duarte é o pai biológico, e sei que pode aprender a amar o filho. Mas o que mais temo é que Mateus seja tratado como herdeiro, como troféu, não como menino. Peço apenas, olhem para ele como criança, não como símbolo. A sala mergulhou em silêncio. Duarte baixou a cabeça, punhos cerrados, claramente tocado. Tiago chorava, reconhecendo nas palavras dela o reflexo do próprio medo. Chamado a se pronunciar, Duarte ergueu-se e disse: Excelência, meus pais querem que eu lute por herança, por nome, mas eu só quero lutar por ele. Não nego meu sangue, mas também não quero roubar o lugar de quem esteve quando eu não estava. Se o tribunal permitir, quero aprender a ser pai ao lado deles, mesmo que doa, mesmo que eu precise engolir meu orgulho. Tiago o fitou com olhos em chamas, dividido entre dúvida e respeito. Inês, por um instante,
Enxergou no ex-marido uma fragilidade que julgava impossível. Horas se passaram. A juíza se retirou para deliberar. O silêncio pairava, interrompido apenas pelo choro de Mateus, lembrando a todos que, além de leis e argumentos, havia ali uma vida pequena, precisando de amor. Quando a juíza retornou, leu a decisão. Considerando o interesse superior da criança, o tribunal decide provisoriamente. A guarda principal permanece com a mãe Inês Santos. Tiago Almeida é reconhecido como figura paterna de referência, com direito de residência e participação ativa. Duarte Figueiredo é reconhecido como pai biológico, com direito a visitas semanais supervisionadas. Revisão em 6 meses. Um suspiro coletivo encheu a sala. Tiago apertou a mão de Inês, lágrimas de alívio rolando. Inês beijou a testa de Mateus, sussurrando: "Estamos juntos, meu amor." Duarte fechou os olhos e assentiu. Não havia vencido, nem perdido. Sabia apenas que tinha agora uma chance. Provar seu valor não com advogados ou poder, mas com gestos. Ao saírem, a chuva desabou sobre Lisboa. Nos degraus do tribunal, os 3 pararam. A água misturava-se às lágrimas. Não disseram nada. Mas, naquela tempestade, nascia silenciosamente um novo começo. Uma família imperfeita, mas não destruída, apenas aprendendo a existir lado a lado. A chuva em Lisboa cessara, deixando as ruas lavadas, brilhando sob a luz fraca do sol. Depois da audiência, o pequeno apartamento em Graça voltou ao ritmo de sempre, mas o ar era outro. Já não havia mais as visitas de Duarte em meio a um papel ambíguo, entre médico e pai não reconhecido. Agora, ele tinha um lugar definido, horários marcados, tempos estipulados pelo tribunal. Todos os sábados, Duarte aparecia. No início, os olhos cautelosos, como um estranho batendo à porta. Tiago abria com desconfiança, os ombros tensos. Inês ficava atrás, com Mateus no colo, sem saber se sorria ou se mantinha o rosto neutro. Mas bastava Mateus abrir um sorriso largo ao ver Duarte para que as barreiras se desfizessem. Era a primeira vez que Duarte estava com o filho sem advogados, sem os pais por trás. Estendia o tapete no chão, sentava-se com Mateus e pacientemente oferecia bloquinhos coloridos às mãozinhas pequenas. O menino derrubava tudo, gargalhando alto. Duarte ria junto um riso verdadeiro, não o sorriso forçado das festas de gala. Tiago observava da poltrona, os olhos cheios de suspeita, mas também de compaixão contida. Via Duarte desajeitado trocando fralda, atrapalhado preparando a mamadeira, mas também percebia a persistência. Houve momentos em que Mateus chorou sem parar. E Duarte, suando, não pediu ajuda de imediato. Segurou firme, embalou com paciência, até que o choro cessou e o bebê adormeceu em seu peito. Inês assistia a tudo, vendo os 2 homens, um à escolha do coração, o outro o eco do passado, reunidos por Mateus. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz e inquietação se entrelaçando dentro de si. Nos dias comuns, Duarte começou a mudar. Pediu para reduzir a carga no hospital, recusou cirurgias internacionais que antes jamais rejeitaria. Os colegas o chamaram de louco, desperdiçando prestígio. Mas para Duarte, o riso de Mateus valia mais que qualquer congresso. Helena e Antônio explodiram em protestos. Uma noite, no salão da mansão da família, Helena acusou: "Você está destruindo sua carreira por um capricho." Duarte afitou-se em desviar. "Não é capricho, é meu filho. E não vou repetir com ele o vazio que vocês deixaram em mim." Antônio ficou em silêncio, os olhos carregando uma dor que não admitia. Helena saiu furiosa, mas Duarte sabia. Não havia retorno para a vida antiga. Enquanto isso, Tiago também travava sua batalha íntima. Já não era o único pai, mas, em vez de perder, ganhou reconhecimento. O tribunal o chamara de figura paterna de referência. Aquelas palavras eram cicatriz e medalha, dolorosas por não ser pai biológico, honrosas por ver o amor validado. Numa noite, após Duarte sair da visita, Tiago ficou no terraço, silencioso. Inês se aproximou. "Você está calado." Tiago suspirou. "É estranho dividir algo tão sagrado." Mas quando vi os olhos do Mateus brilharem para ele, percebi que talvez isso seja maior que meu orgulho. Inês segurou sua mão. "Você não é menos pai por isso.
Você é o que ele sente todos os dias. As palavras cicatrizaram feridas invisíveis. Tiago compreendeu. Ser pai também era saber dividir. Aos poucos, formou-se um ritmo improvável, mas resistente. Duarte chegava nos dias marcados, com sua mistura de atrapalho e sinceridade. Tiago continuava o alicerce firme. Inês costurava os dois com sua doçura e determinação. Mateus crescia cercado de dois amores diferentes, mas igualmente profundos. Lisboa seguia quente, com sardinhas assadas perfumando os becos de Alfama. No apartamento, Mateus começou a engatinhar, depois a se apoiar para andar. Eram os primeiros passos dele, e também dos 3 adultos aprendendo a caminhar em um novo modelo de família. Uma tarde, Duarte trouxe uma bola de couro. Tiago riu. Ele mal consegue andar, quanto mais jogar bola. Duarte sorriu. Então vai aprender conosco. Oh! Mateus rolou a bola com as mãozinhas, gargalhando. Tiago e Duarte riram juntos. Inês olhou, o coração leve como o vento de verão. Talvez era isso o que sempre buscara, uma harmonia frágil, mas real. Nem sempre era simples. Helena insistia em se intrometer, mandando presentes caros, cartas, até batendo a porta sem aviso. Uma vez, Duarte a barrou. Mãe, se quer vê-lo, precisa respeitar as regras. Isso não é sobre a família Figueiredo, é sobre o Mateus. Helena o encarou, ferida e furiosa, mas sem resposta. Partiu, deixando em Duarte dor e alívio. Pela primeira vez, traçara limites. A convivência entre Tiago e Duarte também começou a mudar. Certa noite, Mateus teve febre alta. Inês chamou os dois. Duarte correu com remédios. Tiago o segurava no colo, em pânico. Juntos, monitoraram, cuidaram, esperaram. Ao ver a febre baixar, Tiago caiu exausto numa cadeira. Achei que fosse perdê-lo. Duarte pousou a mão em seu ombro. Você não está sozinho. E pela primeira vez, não estavam mesmo. 6 meses passaram. A revisão judicial chegou. Mas desta vez, Duarte levou outro tipo de pasta. Um diário de visitas, fotos, anotações tremidas. Hoje ele disse pá pela primeira vez. A Yuisa sorriuraro. Não vejo 3 adversários, mas 3 cuidadores que aprenderam a compartilhar. A guarda principal permanece com a mãe. Tiago Almeida segue como pai de referência. Duarte Figueiredo é reconhecido como pai biológico, com visitas regulares. Recomendo mediação familiar contínua. Não houve vitória nem derrota. Houve alívio. Na saída, à beira do Tejo, pararam os 3. Mateus no colo, apontando para as gaivotas. Inês sorria. Tiago erguia o filho para o céu. Duarte, ao lado, olhava com ternura. Naquele instante entenderam. Família não precisa seguir moldes antigos. Pode ser escolha, acordo, aprendizado diário. Mateus teria 2 pais e uma mãe, 3 formas de amor convergindo em uma só vida. Lisboa brilhava sob o sol. As ondas batiam no cais. Inês sussurrou, como um selo de promessa. Não somos perfeitos, mas somos dele. E isso basta. Mateus riu alto, o som cristalino misturado ao vento, confirmando que, mesmo fora dos padrões, aquilo era, sim, uma família.